Passagem aérea é um dos maiores gastos que você vai ter com sua viagem para Orlando. Mas também é um momento onde você mais pode economizar se você usar as estratégias corretas. Eu não sou nenhuma perita em estratégias de compra de passagem aérea, não. Mas eu já fui 6 vezes para Orlando, todas essas vezes, com exceção da primeira vez. Fui eu que fiz as estratégias, fui eu que comprei as passagens todas da minha família. E todas essas estratégias deram certo, funcionaram e eu economizei bastante. Então aqui a minha intenção nesse vídeo de hoje é te mostrar as estratégias que eu, Joana, usei e que funcionaram e talvez possa funcionar para você também. A primeira coisa que você precisa definir é a época do ano que vai ser a sua viagem. Porque a época do ano vai impactar diretamente no valor da passagem aérea. Então, baixa temporada, as passagens aéreas costumam ser mais baratas. Eu estou falando de abril, de maio, de junho, início de junho. Agosto costuma ser bem barato, setembro, outubro, novembro. Tirando a época de feriado, né? Todas essas épocas são épocas muito boas para você comprar essa sua passagem de avião. Agora, é claro que existem famílias que não podem fazer uma viagem em baixa temporada, precisa ser em alta temporada. Dezembro, janeiro, julho, né, que são as férias escolares lá nos Estados Unidos, são épocas em que as passagens de avião costumam ser bem caras. Mas se eu for escolher a minha passagem de avião, como que eu vou saber se a passagem de avião ela tá cara ou ela tá barata? Então eu fiz uma pesquisa e como uma faixa de referência, eu trouxe aqui uns valores para você saber se está dentro de cada faixa, tá bom? Então vamos lá, uma passagem com preço bom para Orlando, ida e volta para uma pessoa, estaria na faixa entre R$ 2.500 a R$ 3.100. Uma passagem ok, no valor ok, que você pode esperar, a maior parte das vezes, está entre R$ 3.100 a R$ 4.200. E uma passagem acima de R$ 4.200 são aquelas épocas de feriado, de alta temporada, ou então quando a passagem está cara mesmo, é melhor esperar um tempinho para poder comprar em outra época. Então, a minha viagem eu comprei em baixa temporada e vai ser agora em abril de 2026. Foi um valor até razoável, mas depois eu conto melhor mais um pouquinho. Outro fator que influencia muito o valor da passagem é se você vai escolher uma passagem que tem conexão até chegar em Orlando ou se vai ser um voo direto. Os voos que têm conexões, eles costumam ser mais baratos, apesar de que eu acho que não faz sentido nenhum, mas é assim que funciona. E os voos diretos, eles costumam ser mais caros. Voos diretos você tem muito mais conforto, muito mais praticidade, né? Dependendo das pessoas que estão com você. Você tem criança pequena, então é muito bom, né? Pegar um voo direto. O voo que eu escolhi foi um voo da Azul e ele é um voo direto a partir de Belo Horizonte. Mas eu não moro em Belo Horizonte, né? Eu vou ter que fazer uma conexão da minha cidade até Belo Horizonte, de Belo Horizonte vou direto para Orlando. Então vamos falar das estratégias, vamos entrar nas estratégias. As estratégias que eu fiz, tá? A primeira viagem, a grande primeira estratégia que eu fiz foi comprar com antecedência. Aí as pessoas perguntam assim, quanto tempo de antecedência? Então, eu compro com muita antecedência, geralmente 1 ano. É o primeiro item da minha lista que eu compro, depois que eu já tenho visto em mãos, é a passagem de avião. Eu já vou direto para poder definir a época certinho para poder comprar passagem de avião. Então, mas eu diria assim, com pelo menos uns 6 meses de antecedência, é bom você comprar. Se for em alta temporada, com mais antecedência ainda, você precisa ver essa passagem. Agora, existem as promoções que relâmpago, que acontecem bem próximo da viagem. Um mês e meio de antecedência, você encontra passagens promocionais. Eu não gosto de esperar. Eu sou uma pessoa bem ansiosa, eu gosto de ter tudo muito controladinho, muito planejadinho, então eu não costumo ficar esperando promoção, não. Eu vejo se o preço está naquela faixa ok e geralmente, com muita antecedência, ela vai entrar direto na faixa ok, nem muito caro e nem muito barato.
já compro, já parcelo no cartão lá em 12 vezes. Quando chegar próximo da minha viagem, eu já paguei a passagem de avião toda. Depois de perceber que comprar uma passagem de avião com antecedência, você consegue economizar em outras áreas também, o próximo nível de estratégia que eu adquiri foi a questão do cartão de crédito com os pontos do cartão de crédito. Então, inicialmente eu tinha um cartão de crédito geral, genérico, que me dava alguns pontos, e aí eu pegava os pontos e passava para a companhia aérea específica que eu queria voar. Então, a primeira coisa que eu faço é definir o voo que eu quero ir. Então, eu entrei no Skyscanner, no Flight Connections e defini qual aviação aérea que eu queria fazer, o voo que eu queria fazer. E aí, definida a aviação aérea, tudo meu que eu vou fazer em volta é com esse pensamento de que o que eu posso fazer para poder tirar o melhor proveito dessa aviação aérea específica. Eu sempre viajei, sempre não, as últimas 3 viagens, foi pela Azul que eu fiz. Ao invés de eu ter um cartão de crédito geral, eu já fui atrás de ter um cartão de crédito específico para Azul. Então, além dos pontos, eu tinha desconto na compra da passagem aérea. Então, você tendo um cartão da Azul, eu tinha 10% de desconto em qualquer item dentro da companhia aérea. Cartão de crédito é um ponto. O outro ponto foi fazer parte do clube. Fiz parte do Clube Tudo Azul e para poder comprar o Clube Tudo Azul, que é uma compra de pontos, né? Você compra pontos e tem alguns benefícios também. Eu usei o cartão de crédito da própria Azul, então eu tive 10% de desconto na compra do clube. Mas eu também não comprei o Clube Tudo Azul em qualquer momento, não. Eu comprei o Clube Tudo Azul quando estava em promoção. Tem uma época em que tinha promoção de 50% para você aderir ao Clube Tudo Azul. Então eu tive 50% de desconto para adesão do Clube Tudo Azul, mais 10% por ter comprado via cartão de crédito. Aí o cartão de crédito foi o Visa Infinity que eu corri atrás. Você paga uma taxa, né? Na minha época era R$ 1.200, parcelados em 12 vezes, ficava R$ 100 por mês. Então eu tinha que valer a pena, o meu desconto tinha que ser maior do que os R$ 1.200 que eu estava pagando pelo cartão de crédito. Então aí, no final das contas, não fez muita diferença ser o cartão da Azul ou não ser o cartão da Azul. Então você tem que avaliar bem na sua estratégia. Mas fazer parte do Clube Tudo Azul, isso sim fez bastante diferença. Porque a minha próxima estratégia foi o quê? Foi criar uma conta na Livelo, criei uma na Esfera também. E aí lá eu fiz parte da fidelização do próprio programa da Livelo e da Esfera. Porque lá, além de ganhar pontos, você tem muitas promoções bonificadas de transferência de pontos, que quando você faz parte do clube, você tem uma maior bonificação, isso vai multiplicando. Eu não fiquei comprando pontos da Livelo. Eu fazia parte do clube, do menor clube mais baixinho, para poder ter acesso a essas bonificações, essas transferências bonificadas com maior porcentagem, né? Como que eu adquiri muitos pontos via Livelo? Aí você tem que bolar uma estratégia para você pegar todos os seus gastos que você pode fazer e colocar no seu comprar via link da Livelo. Então, por exemplo, supermercado. Vou em supermercado, eu posso comprar via cupom da Livelo, via link da Livelo. Vou comprar itens pela Amazon. Tu não fala, mas será que é seguro, né? Você não compra no site da Livelo, apesar de você conseguir comprar produtos pelo site da Livelo. Mas você tem um link que você entra direto no site da Amazon. Você compra pela Amazon, mas via link. E aí você compra o item que você já ia comprar de qualquer forma, mas vem os pontos dessa forma. Então foram muitos pontos que eu consegui fazer essa unificação para Livelo, para a Esfera também. E aí eu fui comprando os pontos, fui adquirindo pontos de estratégia, fui comprando os pontos também. Às vezes tem promoções de compras de pontos, né, 50%, 55%, comprei um pouco. Foi um tempo, foi assim, uns 6 meses de estratégia para poder adquirir bastante pontos. Aí eu esperei
uma transferência bonificada, às vezes 110, às vezes 200% de bônus, para poder passar para Azul, no meu caso. Mas a Livelo também tem vários outros programas parceiros que ela faz parte, né? Tem o Latam Pass, tem o Smile. Então é muito interessante fazer parte da Livelo, da Esfera, por conta dessa questão de pontos. Então vamos fazer um resumo aqui de todas as estratégias que eu usei para poder economizar nessa viagem minha. A primeira foi comprar com antecedência. Pode não ser a melhor estratégia em relação financeira, mas é uma estratégia segura, tá bom? Para você não pegar uma passagem muito cara, mas também não vai pegar a passagem mais barata. A segunda estratégia foi ter um cartão de crédito específico que vai me dar pontos ou descontos naquela aviação aérea específica que você quer ir. No meu caso foi Azul, então eu adquiri um cartão, o Visa Infinity. Não precisa ser o Visa Infinity, todos os outros cartões da Azul vão te dar 10% de desconto na compra da passagem aérea. E também na aquisição do clube de pontos que você tem. Então pela Azul também eu tinha 10% de desconto para poder entrar no clube de pontos. Mas eu não entrei no clube de pontos em qualquer momento. Eu esperei uma promoção e geralmente tem promoções, espera um pouquinho para você fazer a adesão a esse clube de pontos. E a última estratégia é entrar no programa Livelo ou Esfera, esperar transferências bonificadas, juntar todas as minhas compras com o link da Livelo ou da Esfera para poder sempre pensando o quê? Juntar pontos. Então foi pontos, juntei muitos pontos. Aí, na época da minha viagem, eu esperei uma transferência bonificada. Tem só que prestar atenção que os pontos bônus, eles têm 6 meses de validade, pelo menos na Azul é assim. E então você precisa transferir quando estiver bem próximo da época que você vai comprar as passagens de fato. E aí, assim, com bastante pontos, com um cartão que me deu 10% de desconto, comprei as 5 passagens que eu tenho da minha família. Agora eu quero dar uma dica bônus, que não seria uma dica para todo mundo. É uma dica para mães atípicas ou famílias que têm uma pessoa com algum transtorno, né? Alguma dificuldade. O meu filho mais velho, ele é autista, então essas pessoas que têm tanto transtornos mentais quanto físicos, a depender do caso, elas têm um direito estabelecido pela ANAC, em que o acompanhante dessa pessoa tem descontos no mínimo de 80% da sua passagem. E você consegue isso ou pelo Fremec ou pelo Medif. Fremec é uma autorização que você tem para poder correr atrás desse desconto e ela é válida por 1 ano. Então você pode usar em vários voos que você for fazer durante o ano. Quem tem direito é o acompanhante, até 80% de desconto na passagem. O que você precisa? Pesquise na aviação aérea, Fremec. Aí vai ter um formulário, você precisa mandar o laudo, o médico precisa preencher o laudo certinho. É demorado, depois na hora de comprar é enjoadinho, porque você não compra pelo site, você tem que fazer uma ligação. Muita gente não sabe que o Fremec existe, então vai ter uma certa dificuldade, mas eu já consegui algumas vezes utilizar. Em uma passagem internacional, com o preço que é a passagem, 80% de desconto é um bom desconto. Mas assim, eu preciso deixar claro que não são todos as pessoas autistas que vão conseguir o Fremec. Vai depender da situação em que o médico for preencher o formulário e lá a equipe de médicos da companhia identificar que o seu filho né? Porque no caso é filho, mas não precisa ser filho. Que a pessoa da sua família, ela precisa de ter um acompanhante, tá bom? Então assim, comprar passagem aérea, apesar de ser o item mais caro da sua viagem, é o momento em que você pode mais usar estratégias para você diminuir esse valor. Porque os outros itens, localização, hotel, quer dizer, ingresso, são itens que são mais difíceis de você ter estratégias para você economizar, apesar de você conseguir sim. A passagem aérea é absurdo o tanto que pode diferenciar. Por exemplo, na época que eu vou agora em abril, você entrar lá agora pela Azul, na data que eu vou, a passagem está R$12 mil
para uma pessoa só ida. Imagina eu aqui 5 pessoas, a gente não ia. Se fosse para poder comprar agora, a gente não ia. Então, assim, definimos primeiro a passagem aérea num valor ok, e a partir daí eu posso ter estratégias para comprar os outros itens da viagem. Qualquer dúvida que você tiver, me pergunte aqui que eu tenho o maior prazer por te responder. Um grande abraço, tchau, tchau.